Estou com o Monte Altense, ele que é o Vinícius Gutierrez Neves, 21 anos e já se destacando nos seus estudos e participou de um campeonato que é mundial de robótica há poucos dias em Salvador, na Bahia, conhecida como Robocup, no escrito Robocop, na tradução, que é uma palavra inglesa. Vinícius, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Falando um pouquinho já da experiência, né, de como foi participar aí da RoboCup, foi uma experiência assim, excepcional, uma oportunidade única. Normalmente, por ser um campeonato mundial, ele é sediado em diferentes partes do mundo. Por exemplo, no ano que vem vai ser sediado lá na Coreia do Sul, então a gente teve o prazer de ter essa competição aí mundial sediada aqui no nosso país, em Salvador, que tornou acessível a nossa participação lá no evento. E basicamente a nossa decisão ali de participar surgiu no ano passado, quando a gente foi campeão brasileiro na competição brasileira de robótica, na mesma categoria. E aí a gente decidiu participar, né? Dado que ia ser sediado no Brasil esse ano, a gente decidiu participar e foi uma experiência assim, incrível, ter contato com pessoas de diferentes países, com diferentes experiências, assim. Então adquirir todo esse conhecimento na prática foi essencial. E agora a ideia é participar do Campeonato Brasileiro esse ano e levar toda essa experiência, toda essa bagagem adquirida para o Campeonato Brasileiro. 10 países participaram. Exatamente. Acho que em todas as categorias da competição foram mais de 40 países. Ali na nossa categoria foram 10 equipes aproximadamente. Se eu não me engano, 5 países diferentes. Tinha pessoal ali da Alemanha, 3 equipes da Alemanha, uma equipe do Uruguai, tinha uma equipe dos Estados Unidos também, outras 3 equipes brasileiras. Então foi basicamente essa composição aí, pessoas de diferentes lugares aí do mundo, né? Bom, de inúmeros participantes, vocês ficaram com o glorioso sexto lugar. Perfeitamente, o sexto lugar dentre 10 equipes. Foi essa a nossa colocação. Quer dizer, se a gente for parar para pensar, teve um progresso por estar num estado bem evoluído como o estado de São Paulo, e a única delegação do estado de São Paulo foi a de vocês, da USP São Carlos. Então, teve a gente e mais uma outra delegação, uma de uma universidade particular, que é a FEI. Foi basicamente, se não me engano, a última colocada também. Mas de São Paulo foi a gente, da USP São Carlos, e a RoboFEI também, que é ali da capital mesmo. Então, Bom, pelo que eu estava vendo, ouvindo, vendo as reportagens, porque fiz a postagem em 2 oportunidades, graças à sua mãe, da qual temos uma amizade, e a minha dentista, e ela que está do lado aqui, né? Ela que está do lado aqui, me passava todas as informações. E eu fiquei acompanhando também esse trabalho, esse progresso de vocês aí, para a gente ter você como Monte Altense participando foi uma honra e ao mesmo tempo depois foi uma glória saber do sexto lugar, sabendo-se que, ela até me comentava comigo, né? Países aí que estão muito evoluídos, quer dizer, vai pegar os 3 primeiros lugares assim, brincando, né? Foi o que aconteceu, né? Exatamente, exatamente. Assim, se você for parar para pensar, no ano passado, é uma categoria muito nova, no ano passado foi a primeira vez que teve essa competição no Brasil, a gente acabou levando o título brasileiro, mas foi o primeiro ano que teve aqui no Brasil, então é uma competição muito nova pra gente, né? Enquanto pro pessoal lá fora, em especial para os times da Alemanha, é uma competição que já acontece há mais de 5 anos lá. Então o pessoal já tem muito mais experiência, já tem um robô ali feito, um robô comprado. Na maioria das vezes o robô do pessoal é comercial, ou seja, eles compram de uma empresa a base pronta e apenas fazem a programação em cima. Enquanto no nosso caso, por exemplo, a gente desenvolveu toda a parte mecânica, então a gente fez, pelo menos o pessoal da nossa equipe, né, desenvolveu toda a parte de impressão 3D, toda a parte da base do robô baseado em chapas de alumínio. Então a gente fez o robô pronto, surgiu o robô do zero na realidade, né? Surgiu tudo do zero e a gente levou para lá para a competição e teve um desempenho muito bom, né? Enquanto outras equipes já tinham muito mais experiência, muitos anos já de experiência e também esses robôs comerciais que, querendo ou não, dá uma auxiliada, né, no progresso da equipe. Quer dizer, tirando essas 3 primeiras que não teria condições de competir, seria, vamos por a participação, a competição seria inviável, né? Perfeito. Então teve uma 4ª delegação, Que foi uma dos Estados 5ª na Unidos. frente de vocês. Isso. Quer dizer,
Em termos de país, assim, como é que foi? Primeiro? Então, perfeitamente. Os 3 primeiros lugares foram para o pessoal da Alemanha, então já eram equipes, como eu disse, consagradas na competição. O quarto lugar ficou para uma equipe nova dos Estados Unidos. O quinto lugar ficou para uma equipe brasileira, que é a equipe do Sul, da Federal do Rio Grande, e a gente ficou com o sexto lugar. Então a gente ficou ali na disputa entre quinto e sexto lugar com a Federal do Rio Grande, enquanto as 4 primeiras ali não teve muita competição assim direta, né? Quer dizer, vocês ficaram em segundo lugar no Brasil. Perfeitamente. Aí você me dizia também, logo no começo da entrevista e depois nas reportagens que postei anteriormente, que vocês foram campeão brasileiro. Perfeitamente, exatamente. Então, ano passado, Foi onde? ano passado aconteceu em Goiânia, lá no Goiás, né? Ano passado, e a gente ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou essa equipe que foi competir com a gente também no Mundial, e eles acabaram ficando ali no primeiro lugar em relação às equipes brasileiras. Em quinto lugar na nossa frente, a gente ficou em sexto lugar. Então houve uma inversão aí em relação ao Qual ano foi passado, essa evolução deles de ter superado vocês no caso? Então, perfeitamente. É um excelente ponto. Em relação ao ano passado, a gente estava com uma outra base do robô, com toda a eletrônica, toda a parte, como eu disse, física, assim, diferente do ano passado para esse ano, por conta da evolução da dificuldade da competição. A gente teve que alterar tudo isso, então a base do robô era diferente, toda a parte da eletrônica do robô era diferente, então a gente mudou completamente de estratégia em relação ao ano passado. Enquanto essa outra equipe, que acabou levando aí o quinto lugar e o segundo lugar no ano passado, eles mantiveram a mesma estratégia, o mesmo robô. O robô deles não teve nenhuma alteração assim em partes físicas mesmo, né? Por ser um robô comercial, né? O robô deles é um robô comprado, enquanto o nosso robô é um robô feito. Então, basicamente, para essa superação deles, eu acho que foi a consistência, né? Eles mantiveram tudo que eles utilizaram no ano passado e tiveram um tempo maior para se adaptar, enquanto a gente reformulou toda a estratégia, toda a base do robô. A gente teve um tempo mais encurtado para a evolução mesmo na competição, mas ainda assim a gente conseguiu chegar lá, bater de frente com eles, mas infelizmente acabamos não levando. E agora estender essa competição aí pro brasileiro e ver como é que a gente se sai em relação a eles, né? Campeonato agora próximo? Perfeito. O Campeonato Brasileiro de Robótica vai ser em Vitória, no Espírito Santo, no mês de outubro. Desse ano ainda? Exatamente, desse ano. Vocês já estão preparando? Sim, perfeito. Vai com esse mesmo modelo? Vai aperfeiçoar? O que vocês pretendem? Perfeitamente. Pela experiência adquirida lá também agora, né? Exatamente. Você me confidenciava que também vocês tiveram um intercâmbio muito bom com eles. Exatamente. E um detalhe, né? Eles não têm, assim, aquele lance de ficar segurando para eles, né? Então eles compartilharam muitas coisas para vocês, né? Exatamente. Então a ideia é continuar ainda com a mesma estratégia que a gente estava usando aí para o Mundial, dado que a competição brasileira é uma versão muito mais simplificada em relação ao Mundial. Então a gente vai continuar com a mesma estratégia, com a mesma base do robô e apenas corrigindo os erros que a gente enfrentou aí durante a competição mundial, que foi meio que um teste assim do que a gente ia basicamente levar para o Campeonato Brasileiro. Então é isso. Você é estudante da USP de São Carlos? Isso, exatamente. A Universidade UFSCar? Não, é na USP. Universidade de São Paulo, perfeito. Ah, tá. E basicamente estou atualmente no terceiro ano do curso de Ciência da Computação. 5 anos? 5 anos, perfeitamente. E você faz parte de um grupo, que até está com a camisa aí, Grupo Semiar, que vocês estavam também participando lá com essa camisa, né? Isso, perfeitamente. Esse é o grupo de extensão lá da faculdade, se não me engano é o maior grupo de extensão da faculdade. A gente tem aproximadamente aí, ao total, 120 membros. Participando, todos da Universidade de São Paulo, todo mundo lá de São Carlos mesmo, e a gente trabalha atualmente com 4 grandes frentes, vamos por assim, né? Uma voltada para a robótica móvel autônoma, que no caso é a nossa frente, foi para esse campeonato. Tem a robótica aérea também, que é o pessoal de drones. Tem o pessoal mais voltado para a robótica de extensão, onde eles levam o ensino da robótica para as escolas do estado de São Paulo, principalmente ali no estado de São Carlos. E também, por último, a robótica móvel controlada, que é mais para aquelas clássicas brigas de robôs, né? Nesse caso, então, só fazendo uma descrição geral de como funciona o grupo Semiar, e aí para os campeonatos a gente adota o nome de equipe Athena, né? Então talvez tenha essa diferenciação aí entre o grupo Semiar e a equipe Athena, que é o nome do grupo e o nome de competição, né? Sim, e quantos são os componentes do grupo Semiar? Atualmente a gente tem mais ou menos uns 120 membros, na nossa frente, que é a robótica móvel autônoma. Atualmente a gente está com 25 membros presentes, né, atualmente, então é basicamente isso. E na hora da competição vocês têm um número limitado? Perfeitamente. Por ser uma competição internacional, a gente tem que pagar as taxas de inscrições. Foi basicamente 6 integrantes
da equipe que a gente conseguiu levar para lá. A gente queria ter levado mais pessoas para pegar essa experiência, todo esse conhecimento que a gente adquiriu, mas infelizmente, né, pela viabilidade econômica é muito caro, né, também para uma competição dessa, a gente não conseguiu levar, mas a ideia é levar aproximadamente uns 11 membros já para a competição brasileira desse ano. Né? Tá ok, Vinícius. Mais alguma coisa a ser colocada? Que eu podia fazer em termos de pergunta, eu acho que já fiz minhas perguntas. Se você quiser fazer mais uma colocação, se você me permite fazer mais uma última pergunta, né? Tá, você está numa competição, o que isso vem traduzir para o dia a dia de nós humanos, já que está mexendo com a máquina, né? E a gente está vendo que a evolução está a cada dia, hoje a gente vendo aí as evoluções e chegando cada vez mais as comunicações muito rápidas e como que você está vendo essa evolução e eu imagino que o robô nunca vai substituir o homem, mas ele pode ajudar muito. Perfeitamente, exatamente. Eu concordo plenamente com essa visão. Atualmente a gente está vendo aí no mundo cada vez mais a ascensão da inteligência artificial, também na aplicação da robótica. A gente está vendo tudo isso muito presente no nosso dia a dia e eu concordo completamente com essa visão de o robô trabalhando como auxílio do homem hoje em dia e também para o futuro, né? Obviamente. Então, baseado em todas essas tendências, eu acredito nessa visão e acho que a tendência é cada vez mais a gente ver a robótica presente, é uma área muito promissora e também, obviamente, como eu disse, com o auxílio da inteligência artificial, que está cada vez mais auxiliando a gente no dia a dia, a gente vê inteligência artificial em todos os lugares no mundo hoje, não é diferente na robótica, né? Então, é basicamente isso que eu vejo para o futuro e para a robótica também. Vinícius, me resta dizer muito mais saúde para você, muito Muito mais obrigado. sucesso e evolução sempre. Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui falando um pouquinho da minha experiência lá no campeonato e é isso. Já está Vinícius Montealtense brilhando nesta parte de robótica, ele que participou do último campeonato, o campeonato mundial de robótica, da qual sua equipe Grupo Semiar teve a honra, teve a glória de ficar em sexto lugar, disputando com outros países e no Brasil, se for para sintetizar, segundo lugar. Perfeitamente. E que já era campeão brasileiro e foi muito bem e da qual a gente espera muito mais evolução. Tudo de bom.